Em relação ao jogo, tivemos sim um primeiro tempo razoável, primeiro tempo onde que nós fomos efetivos, tivemos oportunidades. No segundo tempo, diminuímos um pouco o ritmo, principalmente sem a bola, onde que tivemos algumas dificuldades, e com as mudanças que eu realizei, foi justamente para poder equilibrar esse sem a bola. Mas, infelizmente, num lance que duvidoso lá na frente, onde nós ficamos preocupados em pedir o pênalti, ou quem sabe o juiz, acabamos tomando um gol que não é normal, desde a minha chegada, tomar um gol como esse. O que eu posso falar? Continuamos acreditando no nosso plantel, na nossa força, e temos que trabalhar ainda mais, sermos efetivos. Quando tiver nossas oportunidades, nós temos que ser mais também efetivos. Mas é o quinto jogo que eu estou aqui no comando, Baronil, e em nenhum momento a gente vai baixar a guarda, a gente vai ficar triste, vai dar tudo por encerrado. Bem pelo contrário, somos profissionais, estamos fazendo um trabalho bastante forte, e vamos já no próximo jogo, no sábado, contra o Remo, tentar a vitória, que é o nosso único objetivo. Boa noite, Paulo Turra, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Sobre uma alteração, um movimento que você fez na partida, um jogador que estava tendo uma participação interessante no primeiro tempo, Natan Melo, acabou sendo sacado no intervalo. Gostaria que você explicasse, né, a motivação, se foi alguma coisa de ordem física, ou até mesmo a situação dele estar pendurado para a próxima rodada, alguma coisa nesse sentido, ou foi uma decisão técnica ali no intervalo sacar o Natan Melo? Não, foi uma decisão técnica. Dentro do que eu estava vendo do jogo, eu precisaria de mais agressividade por dentro, e aí simplesmente foi uma decisão técnica. Troquei ele pelo Mitkov, que tem uma agressividade. O Mitkov entrou bem. Boa noite, Paulo Turra, Igor Santiago, Band News Goiânia, Feras do Esporte. Turra, na entrevista pré-jogo, você prometeu intensidade e agressividade. Vila Nova mostrou isso no começo do jogo, mas quando abriu o placar parece que o time deu uma baixada naquela questão da intensidade, da pressão. O Vila deu uma baixada no seu nível e deixou o Atlético gostar um pouco mais do jogo. Queria que você explicasse o porquê disso. Com toda certeza não foi uma ordem sua, mas por que dessa abaixada de nível, tanto na intensidade quanto na agressividade? Boa noite, Igor. Sim, nós tivemos esse momento que tu falou, que nós perdemos um pouco da agressividade e da intensidade durante o jogo. Isso também pelas características também do adversário que nós enfrentamos, principalmente após o nosso gol, onde que o adversário se dispôs mais a jogar para frente, se arriscou mais, e nós tivemos algumas dificuldades, por isso também a entrada do Mitkov, para ter mais intensidade. E na segunda parte, aí eu, como profissional do futebol, eu tenho que entender com a vontade de virar o jogo, de fazer o segundo gol. Às vezes a gente não consegue ter equilíbrio de ter a concentração, de ter o jogo, e automaticamente, quando perder a bola, fazer a pressão pós-perda. Então a gente ficou um pouquinho disperso nesse quesito. Mas mais uma vez aqui, eu ressalto, estamos vivos ainda, e vamos continuar trabalhando, como sempre trabalhamos até o momento. Turra, boa noite. Natália, aqui da Rádio CBN. Boa noite, Natália. Boa noite. Turra, na primeira resposta, você até falou, né, do fato dos jogadores ficarem reclamando lá do pênalti e acabarem tomando o gol no contra-ataque, né? Você acha que faltou um pouco de concentração, de atenção nesse lance do gol? E eu queria também que você explicasse a escolha pelo Bruno Mendes. A gente não pode acompanhar treino, né? Você sempre fala de intensidade, e ele foi bastante vaiado. Ele entregou a intensidade que você esperava? Sim. Sobre o Bruno Mendes, dentro do processo,
que eu estou aqui há 5 jogos, o Bruno Mendes fez um gol e ele participou diretamente de um outro gol contra o Goiás. Então, assim, é um jogador que evoluiu muito desde a minha chegada. Eu não concordo que ele esteve mal durante o jogo. Ele, pela característica dele, pelo perfil do jogo, ele não é um jogador de atacar a profundidade, ele não é um jogador de ser intenso sem a bola. Mas ele sustentou muitas bolas de costas, ele apareceu para jogar entre linhas, ele ganhou algumas bolas de cabeça também. Então, assim, é o jogador que fez o gol contra o Chapecó, é o jogador que participou do lance do pênalti contra o Cuiabá, e os treinamentos deles vêm sendo bons. Então, foi essa a minha escolha, simplesmente isso. Boa noite, Turra. André Guimarães, do Globo Esporte. No momento do gol, você estava pronto para colocar Romano e Paiva, se não me engano, né, no jogo. E aí você muda para Paiva, Poveda e André Luiz. O quanto isso quebrou o seu planejamento daquele momento? Já era uma fase de segurar um pouco esse resultado, ainda colocando o Romano, e teve que ir para o abafa. O quanto isso te atrapalhou no planejamento de momento do jogo? Boa noite. Sim. O Romano, a minha ideia do Romano é justamente porque uma das principais, ou a principal característica desse adversário que nós enfrentamos ontem são as transições e a velocidade. E o Pedro é o atleta mais velocista da nossa equipe hoje. Com a entrada do Paiva também era essa intensidade que nós íamos ter pelo lado, onde que eles estavam sendo mais efetivos, foi por ali que aconteceu o gol. A entrada do Paiva também era pensando, estávamos ganhando o jogo, para ele fazer o sem a bola, com a velocidade, com a intensidade que ele tem, e com a bola ser o cara para puxar as transições nossas. E ser um cara agressivo com a bola para frente. Só que, infelizmente, nós tomamos o gol e eu tive que mudar a substituição, não coloquei o Pedro, aí eu fiz outras substituições. Boa noite, Turra. 3 jogos sem vencer, derrota, empate dentro de casa. Queria saber se essa sequência é ruim e o G4 agora um pouco mais distante, se isso muda a ambição do Vila agora nessa reta final. Boa noite, seu nome? Matheus, TV Sucesso Band. Boa noite, Matheus. Não muda nada, não. Eu, como treinador, desde que eu cheguei aqui, no primeiro dia da entrevista, eu falei que o nosso objetivo é o acesso, e não muda. Nós demos um tropeço, tivemos um tropeço hoje, são 3 jogos sem vencer, como foi no início quando eu cheguei, 2 jogos com vitória, então assim, não muda nada. Quem tem convicção, quem trabalha e quem acredita, não abre a mão só porque aconteceu um resultado, só porque não, aconteceu um resultado que nós não esperávamos. Então assim, vamos continuar trabalhando com o mesmo foco, com a mesma dinâmica, para que a gente possa já pensar no próximo adversário, que é o Remo. Oi, Turra. Boa noite, Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Vendo o que aconteceu hoje aqui contra o Atlético e fazendo um comparativo, lá com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Vila vinha de uma vitória sobre o Goiás, a impressão que a gente tem na hora de engrenar, o Vila tem fraquejado. Por que isso acontece? Boa noite, Rafael. Dentro dos 5 jogos que eu estou aqui, dos 36 dias que eu estou, eu acho que isso aí é mais... não é uma questão de desculpa, viu, Rafael? Se a gente vai ver a história da CRB, da Série B hoje, e não só, sempre é assim. Então, assim, nós temos que galgar degraus. Agora a gente tem que saber que no outro lado também tem adversários. Tem adversários que se preparam com toda a infraestrutura que hoje os adversários têm. Então, assim, o que eu tenho que fazer como treinador é ter o conteúdo, passar para os jogadores, com e sem a bola, como nós vamos atuar, e trabalhar. Não adianta ficar dando desculpa aqui para o torcedor, isso, aquilo. Não, nós não tivemos um resultado que ninguém esperava, muito menos nós esperávamos ser resultado. Então, assim, eu como líder, como técnico, como treinador, eu tenho que chegar
levantar minha cabeça, falar com os jogadores, estamos vivos ainda e vamos continuar trabalhando. Ainda mais.